Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então lá fazer a leitura bíblica. 1 Coríntios 11, versículo 23. Paulo dizendo assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. Aleluia. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou ele o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe pela sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e vários que já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Amém? Então somente aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, estamos na última ceia deste ano, a última Santa Ceia do Senhor. E é um momento muito oportuno, glorioso, de celebrar a ceia do Senhor. Queridos, eu quero dizer para vocês que talvez a gente lê, é falado aqui de Santa Ceia, é falado, foram praticamente 11 cultos passados, e com esse inteira o 12º culto de Santa Ceia. Eu quero dizer para vocês uma coisa, amados, o valor da Santa Ceia. A Bíblia mostra também o propósito naquela cidade de Corinto. Para nós que às vezes nós desconhecemos às vezes talvez algumas origens. Tem pessoas que não sabem como era Corinto. Corinto era uma região portuária, era uma região muito rica, onde as embarcações desciam, havia trocas de mercadorias, havia muita riqueza em si naquela região. Também, queridos, havia naquela região o templo de Afrodite, onde era uma questão de muita prostituição na região portuária. E lá o apóstolo Paulo, ele começa a pregar a palavra, quando a Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, quando Paulo chega pela primeira vez em Corinto, começa a pregar a palavra, e lá levantou uma igreja, no entanto, queridos, aquela igreja, se tornou uma igreja rica de benefícios espirituais. É uma igreja que tinha dons espirituais. É uma igreja que aparece todos os dons espirituais. A única igreja que dentro da Bíblia, que mostra a ação dos dons espirituais. No entanto, as características daquela igreja tinham um problema muito sério. Havia muita divisão, havia muita contenda, havia muito problema, havia muita indisciplina, existia muita facção interna naquela igreja. Pastor, mas tinha, essa igreja era espiritual e tinha isso? Sim, a igreja era espiritual, mas ela tinha isso, tinha os dons espirituais, mas tinha as facções. O que é a facção, queridos? O que é um espírito de faccioso? Deixa eu dizer para vocês, nenhuma parte do conteúdo assim,
bíblico, e também tanta que aparência, é o que retrata aqui no capítulo 11, quando Paulo começa a falar fortemente sobre essa questão, porque havia dessas dissensões totais. Entenda bem, queridos, que esse momento, Paulo estava dizendo assim, se nós olharmos um pouquinho para a Bíblia, capítulo 11, e o versículo 18 a seguir, diz assim, olha: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, até certo que eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos dentre vocês aqueles que são aprovados. Era necessário ter as divergências para surgirem os que são aprovados. E essa facção era um espírito faccioso que dividia a igreja no passado. Então você vai dizer, o que é, pastor, o que é um espírito faccioso? O que significa isso? É um espírito egoísta, é rivalidade egoísta, é ambição, ou seja, é um vício construindo um partido para confrontar outros. Então existia grupos dentro daquela igreja que provocavam a divisão. Amados, mesmo tendo essa questão, mesmo sendo uma igreja espiritual, entenda bem os processos das dificuldades, entenda bem a situação deste momento. Mas Paulo, ele vem para esta igreja falar a respeito da Santa Ceia do Senhor. Paulo está mostrando aqui sobre como deveria ser a unidade de Santa Ceia. Porque o próprio Jesus, queridos, o próprio Jesus, ele mostrou para a gente que nós tínhamos que essa celebração dessa ceia deveria ser um memorial, para trazer memória de Cristo. Deveria ser um tempo de comunhão, de estar juntos. Deveria ser entendido uma nova aliança. O próprio Jesus disse assim, olha, quando apresentou o cálice e consagrou, ele diz assim, esta é a nova aliança em meu sangue. Entenda bem que essa nova aliança, para a gente que a gente fala assim, uma nova aliança, o que é aliança? Mas para os judeus tinha uma importância muito grande, porque desde Abraão já tinha os concertos, as alianças, e Jesus, ele não veio desfazer a aliança, mas ele trouxe uma nova aliança e no seu sangue. Então era um momento em que agora, quando nós participamos do corpo, quando nós tomamos do cálice, que representa o sangue de Jesus, significa que nós estamos ligados com Cristo, estamos ligados com o Senhor, nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós. A Santa Ceia é um momento de alegria. A Santa Ceia é um lugar, é um momento de comunhão. Mas a igreja lá em Corinto, a igreja de Coríntios é o seguinte, ela é uma igreja cheia de problemas, uma igreja cheia de rivalidade, assim, sabe, de confrontos, cheio de situações que tinham confrontos constantemente. Por quanto de quê? Por quanto mesmo tendo dons espirituais, amados, dons espirituais não é salvação. Dons espirituais é dada por Deus. Dons espirituais, o Senhor dá ferramentas para a igreja, para levar o evangelho, através do poder da palavra, poder das ações dos dons espirituais, para mostrar para o mundo. Mas mesmo aquela igreja, tendo tudo isso, aquela igreja em si, havia grande rivalidade, havia grandes problemas, choques, havia muitas situações em que irmãos brigavam entre os outros. Ué, só naquele passado que tinha? Ainda bem que era só no passado. Isso só no passado. Século 21 não tem mais esse problema, graças a Deus. Não tem mais problema desse tipo. Mas estava presente naquela igreja, estava presente. E Paulo, queridos, ele mostra que deveria ser um memorial, que deveria ser um momento de comunhão, que deveria ser o respeito dessa nova aliança. O próprio Jesus, se nós lemos lá em Lucas 22, versículo 19 a seguir, diz assim: tomando o pão, deu graças e partiu, e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim.
Depois, a Bíblia diz que Jesus, no versículo 20, diz assim: da mesma forma, depois de tomar a ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice na nova aliança e no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, Jesus, Ele fez algo sobrenatural. Jesus, o que Ele fez, ninguém faria por você. O valor que você tem, o valor que o Senhor, a Bíblia diz, o grande amor de Deus, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho único, para morrer por você. E Jesus, por sua vez, Ele não se negou, Ele se doou, Ele se entregou para a sua vida. Entendeu? Veja como você é especial para Jesus. Veja como você é especial para Cristo. Veja o grande amor de Deus revelado na cruz. No entanto, amados, mesmo com tudo isso, nós temos problema sério, porque às vezes a predominação do nosso egoísmo, ela predomina em nosso coração. Às vezes nós deixamos a carne falar mais forte, mesmo tendo dons espirituais. Eu falo para vocês, gente, dons espirituais, ele não vai nos levar à salvação, é ferramenta. Entenda bem, queridos, a salvação não é pelas obras. Tem gente que diz assim: pastor, eu limpo a igreja, estou no céu. Eu toco, eu canto, eu prego, eu estou no céu. Eu pinto a igreja, eu estou no céu. Eu vou fazer visita, eu estou no céu. Isso é obras. Isso é a nossa obra. Eu evangelizo, isso é obra, amados. Mas a obra, ou seja, a obra e sem a prática da fé, entenda bem, sem ter a fé, praticar a fé, quando nós praticamos a fé, vai nos levar a arrependimento. E quando nos leva a arrependimento, nós conhecemos o que? Nós passamos a conversão. Entendeu? Se a gente olhar por aí, queridos, tem tanta gente fazendo boas obras, final de ano, tem tanta gente fazendo obras nas praças, levando alimento, levando comida, fazendo isso, fazendo aquilo, é prática de boas obras, mas às vezes nós não mudamos. Entenda, quando nós colocamos, ou seja, nós praticamos as obras e nós praticamos a fé, a nossa fé com Cristo vai nos levar ao arrependimento. O arrependimento gera conversão e a gente segue a Jesus, começa a seguir a Jesus, começa a ver como Ele é. A Bíblia diz para a gente, capítulo 28 de Provérbios, versículo 13, diz assim: quem encobre as suas transgressões nunca irá prosperar. Quando a gente encobre as nossas transgressões, a gente não consegue prosperar. Mas quando a gente confessa e deixa, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos o perdão. Não é confessar para o pastor, é confessar para Jesus. Quando você confessa para Jesus e deixa, você alcança misericórdia. Mas quando nós encobrimos as nossas iniquidades, eu pego a minha iniquidade, eu encubro ela. Eu pego a sujeira, jogo debaixo do tapete, eu escondo ela, mas isso continua lá. Mas quando eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia do Senhor. É por isso que Jesus veio para a igreja, para nós. Jesus veio para os seus. Jesus veio para libertar. Jesus veio para transformar. E nós estamos aqui, nós vamos apresentar o cálice, nós vamos apresentar na presença do Senhor algo que o Senhor também nos ensinou. E o apóstolo Paulo está falando em Coríntios. Entendeu? Essa igreja tinha os seus problemas, tinha suas dificuldades, mas, queridos, Paulo fala de uma forma forte. Queridos, nós temos que entender isso, entender que a unção, ela não é imunidade. Ter unção significa que eu estou imune? Não. Mas imunidade, o que é? Imunidade é quando nós alcançamos o temor de Deus. E o temor de Deus só se alcança quando nós temos intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus é gerada como? Com comunhão. Amém? Repita comigo. Imunidade é unção, não é imunidade. Diga comigo, imunidade
é o temor de Deus. Diga comigo: temor de Deus só alcança com intimidade com Deus, e com isso gera comunhão. Quando nós geramos comunhão, com o Senhor, nós passamos a ser semelhante a Ele, aprendemos dele, vivemos como Ele, falamos como Ele. A intimidade com o Senhor, é isso que é importante, queridos, essa intimidade, porque senão nós vivemos uma igreja apenas crítica, apenas com problemas, uma igreja apenas com dificuldade, uma igreja, e nós não valorizamos o que é a Santa Ceia, nós não valorizamos aquilo que para alguns de nós torna-se um ato religioso: comer o pão e beber o suco da uva. Você tem alegria em participar da ceia? Você tem alegria para chegar no mês de dezembro? Você tem gratidão para chegar no mês de dezembro? Você tem a gratidão de dizer assim: Senhor, obrigado, porque até aqui eu cheguei. Obrigado, Senhor, porque até aqui cheguei nesse momento. Você sabe que Jesus, lá na cruz, Ele gerou os 3 últimos sentimentos. 3 últimos sentimentos de Jesus. O primeiro sentimento de Jesus foi a dor da rejeição. Jesus passou pelo sentimento da rejeição. Quem já passou pelo sentimento de rejeição, diga misericórdia. Nós já passamos por isso. Estamos livres de passar por isso? Não, podemos passar novamente. Mas olha que Jesus disse assim: meu Deus, por que é que me abandonaste? Isso lá em Marcos 15, 34. Jesus já na cruz, Jesus, ele passa esse sentimento de rejeição. Ele passou por isso. Ele passou por esse momento de dor. Também, queridos, a mesma situação de Jesus passou pela rejeição. Ele mostra outro sentimento: a liberação de perdão. Se nós olharmos em Lucas 23, 34, diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus passa pela rejeição, primeiro sentimento. Segundo sentimento de Jesus, mostrado na cruz, foi o perdão dele, em Lucas 23, 34. E o terceiro sentimento de Jesus, representado na cruz, está lá em Lucas 23, 46, quando o Senhor Jesus diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, Jesus havia, no momento anterior, assentado com seus discípulos para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Foi o momento que Jesus se colocou, foi o momento que o Senhor disponibilizou, foi o momento que o Senhor se posicionou para esse momento de celebrar a Santa Ceia, gerando essa comunhão, gerando essa intimidade. Mas muitos de nós, às vezes, nós não entendemos o valor da ceia. Muitos de nós não entendemos, nós não valorizamos o que Jesus fez por nós. Muitos de nós, a gente não entendeu e não entende até agora. Muitos de nós estão enfraquecidos. Às vezes nós estamos enfraquecidos porque nós não discernimos ainda as coisas referente ao que se diz respeito ao corpo e ao sangue de Jesus, ao corpo e ao sangue do Senhor. Amados, presta atenção numa coisa: uma igreja rica com dons, uma igreja rica espiritualmente, mas cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de situação problemática. Nós passamos por situações de problemas mais difíceis, mas entenda bem, o mundo espiritual, ele luta para batalhar contra as nossas vidas. Portanto, meu irmão, nós nesta noite, o Senhor está presente aqui para manifestar a sua glória e o seu poder, para liberar sobre a sua vida uma restauração, uma unidade, uma transformação. Você pode acreditar ou crer realmente que o Senhor cuida de você. Mas o nosso problema, queridos, sabe o que é? Que nós temos a essência excêntrica da espiritualidade, o egoísmo de achar que somos a quarta pessoa acima da Trindade. Queridos, presta atenção, amados, tantas divergências numa igreja, e Paulo
Paulo está ensinando a igreja, dizendo assim, ó, o que eu recebi do Senhor. O próprio Jesus ensinou seus discípulos, mesmo sabendo que na mesa em que ele estava, havia o traidor. Amados, como você se comportaria sabendo que alguém fala mal de você, alguém está te machucando você, alguém está levantando calúnia com você? Como você se sentiria? Você teria coragem de chamar essa pessoa para almoçar na sua casa? Você não teria coragem não, é verdade? Você não teria coragem. Chamar traidor da minha casa, pastor? De maneira alguma. A primeira coisa que nós faríamos, da rede social, excluir, bloqueá-lo. Não é isso, igreja? Mas ainda bem que Jesus não nos bloqueou. Jesus, quando nós cometemos o pecado, Ele não entra no nosso WhatsApp, Ele não entra no nosso Facebook, Ele não entra no nosso Instagram, Telegram, não sei o que lá. Ele não entra nessas redes sociais espirituais, estou dizendo, e nos bloqueia ou nos exclui. Continua ainda olhando para as nossas vidas, olhando para os nossos momentos, e Ele entende que nós falhamos, Ele entende que nós fracassamos, Ele entende que nós passamos, mas Ele continua te amando com o grande amor do Senhor. A Bíblia diz, o apóstolo João diz assim, ó, vede com grande amor nos concedeu o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto agora você é filho de Deus, não por méritos, mas fomos adotados por Cristo, pela ação do seu grande amor lá na cruz. Mas nós não valorizamos, a gente não valoriza aquilo que o Senhor fez por nós, a gente não valoriza aquilo que Deus tem feito por nossas vidas. Amados, hoje meu objetivo não é estender nesta noite, mas eu queria dizer para vocês o valor do corpo e do sangue de Jesus, o valor que você representa para Jesus, o valor que você representa para o Senhor, o valor, amados, se nós entendêssemos o grande amor do Senhor, nós viveríamos menos preocupados, nós entraríamos na intimidade com o Senhor, nós viveríamos na graça do Senhor, nós estaríamos mergulhados no sobrenatural do nosso Deus. É um tempo, queridos, da nossa gratidão. Aqui sobre o altar desta igreja, ou sobre a mesa desta igreja, está aqui simbolicamente o que significa para nós a tradução da ceia, que é o pão, que representa o corpo de Jesus, que é o suco da uva, que representa o sangue de Jesus. E nesta noite, amados, nós vamos fazer em memória do Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos clamar ao teu favor. Nós vamos agradecer a Deus nesta noite. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus, igreja. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos clamar a Deus neste momento e gerar a nossa gratidão ao Senhor, gerar o nosso agradecimento ao nosso Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos nesta noite, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor, meu Deus, fez e tem feito por nossas vidas. Se estamos de pé, Senhor, é porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor tem nos dado essa graça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu louvo o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós não merecíamos nada, e nós nem merecemos, ó Deus, mas o Senhor nos ajudou e tem nos abençoado, tem nos dado força, tem nos dado graça. Pai, aqui está a tua igreja, ó Deus.
está os teus filhos, está as tuas filhas. É o momento, meu Deus, de celebrar a ceia do Senhor. É o momento, meu Pai, que nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor tem nos dado essa graça, essa chance, essa oportunidade, e por isso estamos aqui, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Pai, libera a bênção nesta noite sobre o Teu povo. Pai, quebranta os nossos corações, gera sensibilidade, ó Deus, em nossas vidas. Gera, Senhor, o quebrantamento neste momento, em nome de Jesus, igreja. Aleluia. Agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Adore a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.